O segundo exemplo traz uma situação um pouco mais complicada. O que nós queremos fazer é sortear dois pontos ao acaso num segmento de tamanho 1, dividindo esse segmento em 3 partes, essa parte e essa aqui. E aí nós vamos querer colocar essas 3 partes juntas para formar um triângulo. E a pergunta é qual é a probabilidade de que seja possível formar esse triângulo. Então, essa situação envolve um caso mais complicado do que o anterior, porque o espaço amostral agora é um espaço amostral não somente infinito, mas não enumerável, porque ele corresponde a todas as escolhas de valores de x e y em que eu tenha x e y satisfazendo a essa desigualdade. Então, eu tenho que escolher pontos nesse intervalo de tal maneira que o segundo seja maior do que o primeiro. Portanto, por exemplo, não é útil aqui a gente pensar em termos de somar probabilidades. Na verdade, cada ocorrência de x e y aqui, individualmente, tem probabilidade 0. Mas ainda assim, nós podemos calcular a probabilidade deste evento. Então, vejamos como. Então, o primeiro passo é descrever a relação entre x e y para que possa ser formado o triângulo. E a resposta a essa pergunta é a desigualdade triangular, ou seja, num triângulo, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, quais são os 3 lados? O primeiro lado é x, mede x, o segundo mede y menos x, o terceiro lado mede 1 menos y. Então, a primeira desigualdade é que x tem que ser menor do que a soma dos outros dois, y menos x, 1 menos y. A segunda desigualdade é y menos x tem que ser menor do que a soma dos outros dois, x e 1 menos y. A terceira desigualdade se refere ao lado 1 menos y, que tem que ser menor do que x mais y menos x. Então, escrevendo cada uma dessas desigualdades de uma forma mais simples, a gente obtém x meio. Então, notem aqui que na primeira o y cancela, e ao passar o x para o primeiro membro, nós obtemos essa expressão. A segunda, nós temos, passando o y aqui para o primeiro lado, nós vamos ter que 2y é menor do que 2x mais 1, e daí y menor do que x mais 0,5. E na terceira, x cancela, e passando o y aqui para a direita, obtemos y maior do que 0,5. Então, como é que nós podemos calcular probabilidades relativas a essa situação? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é representar geometricamente o que está acontecendo aqui nessa situação. Então, se eu vou escolher x e y pertencentes a 0,1 com x menor ou igual a y, então o que eu estou fazendo é escolhendo um ponto nesse triângulo da figura abaixo, porque o fato de x estar entre 0 e 1 nos coloca dentro do quadrado, né? 0,1 por 0,1. Mas essa aqui é a reta y igual a x. Então, o fato de x ser menor ou igual a y nos coloca do lado superior, portanto, é a parte do quadrado, né, que fica acima dessa reta, que é o que a gente está chamando aqui de triângulo T. Agora, o evento cuja probabilidade a gente quer calcular aos pontos x e y que satisfazem aquelas 3 desigualdades que nós obtivemos antes. X menor do que 0,5, y menor que x mais 0,5, y maior do que 0,5. X menor do que 0,5 significa
dessa reta para a esquerda. Y maior do que 0,5 dessa reta para cima. E, finalmente, y igual a x mais 0,5, é essa reta aqui. Portanto, y menor do que x mais 0,5 dessa reta para baixo. Então, juntando as três restrições, nós chegamos exatamente a essa região sombreada aqui da figura. Então, a nossa probabilidade corresponde a essa região. Como é que nós vamos calcular essa probabilidade? Então, o que a gente tem aqui é um modelo equiprovável adaptado a essa situação contínua. Então, como os pontos x e y são escolhidos ao acaso no intervalo 0, 1 cada um deles, então quando você escolhe dois pontos aqui, tá, se você não ordenar esses pontos, isso significa que eles estariam uniformemente distribuídos, tá? Ou seja, a chance dele cair em qualquer região do quadrado 0,1 por 0,1 seria a mesma. Mas como nós estamos chamando de x o menor deles e y o maior deles, isso leva à região superior do quadrado, como nós fizemos anteriormente. Então, a moral da história, tá, é que todos os pontos aqui dessa região, tá, têm a mesma chance de ocorrer. Tá? Mais precisamente, qualquer região, tá, desse triângulo tem uma chance de ocorrer que só depende do tamanho da região, não da posição dela. Isso é a mesma coisa que dizer que a probabilidade de qualquer região aqui do nosso espaço amostral T é proporcional à área dessa região. Da mesma maneira, infinito, a probabilidade de um evento é proporcional ao seu número de elementos. Portanto, para calcular a probabilidade de que seja formado um triângulo, nós temos que saber quanto da região correspondente aos casos favoráveis representa do conjunto total de possibilidades. Logo, a probabilidade do nosso evento A, que é as três partes formarem um triângulo, vai ser igual a razão entre as respectivas probabilidades, né, que vai ser a mesma coisa que a razão entre as áreas dessas regiões, tá, e a área do triângulo T, tá, ele é um triângulo de lados iguais a 1, portanto, a área de T é 1 vezes 1 sobre 2, né, que é 1/2, tá, enquanto a área sombreada, tá, é a área de um triângulo de lados meio, né, então 1/2 vezes 1/2 sobre 2, que é 1/8. Tá? Claro que a gente podia ter raciocinado simplesmente de que, como os lados do triângulo de dentro são a metade dos lados do triângulo de fora, né? A razão entre os lados igual a meio, a razão entre as áreas igual a 1/4. E essa é a probabilidade que corresponde ao evento dos três segmentos formarem um triângulo.